Opa, nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode utilizar o plugin Duplicator para fazer backups ou migrações, enfim. Claro que existem diversos plugins que podem fazer backups automáticos, recorrentes, tá? Existem outros plugins e ferramentas que podem te ajudar a fazer processos de migração também. Mas a gente vai utilizar nesse vídeo o plugin Duplicator, que é um dos plugins mais populares que a gente utiliza para fazer migrações. Mas é claro que para fazer migração, necessariamente eu faço um backup e utilizo esse backup junto com um arquivo de instalação que vai descompactar esse arquivo e vai proceder com essa restauração desse backup num diretório, num outro servidor, enfim, tá? Também serve caso você queira utilizar aí para fazer um processo de migração de um servidor local para o teu servidor web. Então vem até a tela do meu computador que eu vou te mostrar como que é simples utilizar esse plugin. Mas antes disso, clica já aí no botão de curtir. Aproveita para se inscrever no canal também e ativar o sininho das notificações, tá? Então bora nessa! Então eu estou aqui no painel, simplesmente você vai clicar aqui em plugins, adicionar novo e vai escrever aqui Duplicator, tá? Ou Duplicator. E aí é esse plugin aqui que você vai instalar. Como eu já tenho ele instalado, ele já aparece aqui, inclusive ativo, tá? Se não tivesse, a gente clicaria aqui num botão parecido com esse de instalar agora. E depois de instalado ficaria o botão ativar. Nesse caso eu já fiz o processo e aí ele já aparece aqui no painel nessa guia Duplicator, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer são as configurações. É claro que ele já vem pré-configurado, então se você for lá e gerar o backup, isso já está relativamente pronto ali, você pode fazer o processo direto. Mas eu gosto sempre de dar uma olhadinha nas configurações de todo plugin que eu instalo, tá? Então aqui ó, você já tem na guia General, ou seria as configurações gerais, você já tem aqui as opções de desinstalação. Então se você resolver desinstalar esse plugin, você quer apagar as configurações e apagar também diretórios que foram usados para armazenamento. Então isso aqui já fica pré-configurado. Aqui você tem a opção de debugging. Debug é você fazer análises de bugs ou análises de erros, tá? Se você não identificar nenhum erro, não vale, você não precisa ativar essa opção e nem essa opção aqui de gerar um log, tá bom? Mas se você está tendo algum problema aí com um Duplicator, você pode marcar essas duas caixinhas aqui para entender o que está acontecendo aí com o plugin, tá bom? Além disso, você tem aqui outras configurações, então o escaneamento de arquivo, você pode marcar isso aqui para ele pular e direto para geração do que ele chama de pacote, né, que é o backup. Você tem aqui uma opção caso haja algum tipo de conflito com o Duplicator, então aparecer algum conflito, alguma coisa em algum lugar, você pode marcar isso aqui, tanto de JavaScript quanto de CSS, tá? A gente tem uma guia aqui de pacotes também, e nessa guia de pacote você tem a primeira coisa aqui, sobre o banco de dados, e você tem aqui, se você quer utilizar o MySQL Dump ou PHP Code. Eu geralmente deixo aqui no padrão, tá? PHP Code, deixo isso aqui no padrão também. E aqui o limite de tamanho eu também deixo 100, tá? Aqui você tem o mecanismo do arquivo, tá? Você pode usar zip ou pode ser esse dump, esse arquivo dump aqui, tá? Então, tanto faz, mas eu geralmente deixo o zip aqui, que é mais comum, tá? Aqui você tem algumas configurações extras. Se você, por exemplo, vai fazer backups muito grandes, você pode marcar aqui, tá? Essa caixinha, mas não é o caso. E aqui sobre o nome do instalador. Então, quando ele gerar um arquivo zipado de backup, ele vai gerar um arquivo PHP que é um instalador. É esse arquivo PHP que você vai rodar
tá? Você vai executar e ele vai processar, descompactar, fazer todo o processo nesse arquivo de backup. O padrão é ele gerar esse arquivo installer, mas eu gosto de marcar aqui para ele criar um name, um hash, a data e o installer. Então assim eu vou saber mais ou menos de quando é aquilo ali, enfim, vai ter uma sequência aí no nome e para mim fica melhor de identificar, tá bom? E outra coisa em relação a esse hash é que ele é único, então fica uma coisa mais vinculada, né? O arquivo de instalação com o arquivo de backup. Aqui tem o formato, então tem vários formatos aqui de data, você pode usar dia, mês e ano, você pode usar ao contrário. Eu gosto de utilizar esse padrão americano que é ano, mês e dia, tá? Fica mais fácil de organizar e ordenar por título e aí por data necessariamente. E a gente vai clicar aqui em Save. Aqui tem a opção de Schedules, que seria agendamentos, tá? Você pode fazer o agendamento, só que essa é uma opção do Duplicator Pro. O Duplicator é um plugin freemium, ou seja, ele tem a versão free, mas tem também a versão premium, ou nesse caso Pro. Aqui você tem a localização dele, então ele vai usar aqui, eu deixo o padrão. Você tem a opção aqui de desabilitar o HT Access, tá? Mas eu não mexo nisso aqui, então deixo isso aqui padrão também, aqui a questão da licença, enfim. Vou clicar aqui em Save, apesar de já ter salvo. E agora sim eu posso vir e criar os meus pacotes, tá? Ele também tem aqui uma guia de ferramentas, que você tem aqui ferramentas de dados que foram armazenados. Então aqui, ó, você pode limpar o cache, você pode remover arquivos de instalação. Aqui tem configurações do servidor, na verdade são informações do servidor. Aqui tem uma validação da integridade, então ele faz um scan para ver se está tudo certo, para não ter problemas durante o processo de backup. Aqui tem informações do PHP, aqui tem os logs, tá? Aqui tem uma guia de templates, que é exclusividade do Duplicator Pro. Aqui tem uma opção de recovery, que é recuperação de backups, mas também é uma opção do Pro. E tem aqui também uma guia de import, ou seria uma guia de importação, que também é do Duplicator Pro, tá bom? Então, basicamente, você tem as funções bem essenciais em relação ao Duplicator Free, tá? E agora a gente vai vir aqui para o que interessa, que é criar o nosso pacote. Por que pacote? Porque a gente vai criar um backup do banco de dados dos arquivos e vai criar também um instalador. Então, é um pacote. Vou vir aqui em Create New. Aqui eu posso dar um nome para esse meu pacote. Nesse caso, eu vou botar aqui, ó, gosto de botar o dia, posso até botar a hora aqui também, 14h30. E aqui eu vou botar aqui M3 porque tá no nosso servidor, tá? Não no servidor do cliente. Mas você pode botar o nome que você quiser aqui, tá? Aqui a questão do armazenamento. Ele vai fazer um armazenamento local primeiro, tá? Nessa pastinha aqui que está lá em WP Content, que é Backups Dup Lite, tá? Se você tivesse o Duplicator Pro, você conseguiria também armazenar esses arquivos na nuvem, na Amazon, no Dropbox, no OneDrive, no Google Drive, enfim, tá? Isso são recursos extras. Aqui tem a questão dos arquivos, então arquivos, arquivar aqui somente o banco de dados, ativar alguns filtros, tá? Se você quiser configurar aqui algumas exceções, então pode ser que você tenha criado algumas coisas lá e não queira adicionar isso ao backup. Aqui em relação aos arquivos, aqui tem o banco de dados, você tem a opção de fazer um filtro de tabela. Repare que elas ficam todas aqui, ó,
desse jeito aqui. Você pode incluir todas, pode excluir todas, mas nesse caso aqui, quando ela está meio cinzinha assim, é porque todas estão incluídas, tá? E se você quiser filtrar, você ativa aqui, aí você marca aqui quais tabelas que você quer fazer o backup para fazer a migração. Outra coisa é sobre um instalador. Você pode protegê-lo com uma senha, então você ativa aqui e protege com uma senha, tá? Aqui você tem um preenchimento, um pré-preenchimento, na verdade, do host, da porta, do banco de dados, do usuário do banco de dados, enfim. Isso aqui para facilitar no processo de migração, tá? Ou você pode também usar o Duplicator Pro para poder fazer a configuração de cPanel. Então isso facilita um pouco o processo aí de migração, automatiza um pouco mais, né? Mas não é uma coisa obrigatória. Então basicamente você pode perceber que eu não mexi em absolutamente nada aqui além do título, tá? Então essa é a configuração do meu pacote. Agora eu vou para o Scan. O que é o Scan? Ele vai fazer uma análise dos plugins, do banco de dados, de tudo que eu vou incluir nesse arquivo de backup, tá? Então eu deixo aqui ele concluir o processo de escaneamento e depois a gente procede com a construção. Mas antes eu preciso olhar aqui e ver se tem alguma informação importante. Então geralmente quando tem um alerta fica aqui vermelhinho ou fica esse notice aqui, o notice ou esse aviso. Tá? É um detalhezinho que ele pede para você observar. Nesse caso aqui, ele diz que tem arquivos grandes, tá? A gente pode dar uma olhada rápida aqui, ver se tem alguma coisa que eu não quero incluir. Ó, nesse caso, eu não vou usar nada disso. Aqui, a verificação dos nomes, também não vou mexer. Aqui, onde está good, é porque está tudo certinho. Tá, a visão geral do banco de dados aqui, ele diz que um banco de dados aqui tem 53 mil linhas, tá? Então realmente é bem pesado aí. E ele me disse aqui que o tamanho, ó, tá 1.38 gigas. Ok, vou clicar aqui para construir. Se eu mexer em alguma coisa, eu posso clicar no botão Rescan para ele poder escanear novamente o site. Tá? Mas basicamente o processo agora aqui é aguardar a conclusão dessa construção aqui ou criação de pacote. E agora que foi concluído aqui, a gente tem essa opção, né, de baixar o instalador, baixar o arquivo ou fazer esse download aqui com um clique. Tá? Então a gente geralmente clica aqui e ele automaticamente já baixa os dois. Repara que o padrão de nome aqui, ó, ele criou aqui um padrão, então, que é aquele hash que eu falei, e agora a gente subiria esse arquivo aqui para onde a gente quer fazer essa importação, essa migração, e depois eu posso usar aqui também posso usar um instalador para rodar esse backup, tá bom? Bem simples, bem tranquilo de fazer a utilização aí do Duplicator, tá? No próximo vídeo eu vou te mostrar como que a gente faz a restauração, a migração completa utilizando aí o Duplicator. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver qualquer dificuldade, lembrando assim que o processo agora é bem simples, tá? Gerou dois arquivos, né? Você vai subir esses dois arquivos aonde você quer subir esse site. Você cria um banco de dados lá, deixa anotado aí os dados do banco de dados e aí você vai rodar aquele instalador. Então digamos que você subiu lá num domínio exemplo.com.br, você vai botar exemplo.com.br barra o nome do arquivo PHP. E aí ele já vai entrar na tela do Duplicator, vai pedir os dados de banco de dados, você vai informar ali e vai fazer o passo a passo. Pronto, ele vai criar um clone daquele site que você fez, gerou o arquivo ali de backup com Duplicator. É bem tranquilo de fazer isso.
tá? Espero que você tenha gostado. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários abaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.